pergunta para esses homens amadurecidos, entre aspas, na palavra de Deus: nunca lestes? Gente, era a morte para esse povo. Jesus estava cutucando na ferida deles. Essa pergunta, nunca lestes, era para eles um xingamento. Aí diz assim, Jesus comentando uma passagem do livro de Salmos, né? Capítulo 8, que a gente já leu algumas vezes. Da boca de pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor, e deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Só para saber o que diz aqui no Salmo 8, eu não anotei aqui no computador, mas eu vou ler. No Salmo 8, diz assim: ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífico em toda a terra é o teu nome, pois expuseste nos céus a tua majestade. Sempre aqui também, né, céus no plural, já expliquei para você o que significa. Da boca de pequeninos e crianças de peito, suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres emudecer o inimigo e o vingador. Então o choro da criança aqui, segundo o salmista, segundo Davi, é uma arma no mundo espiritual. Por que a boca da criança, o choro da... Engraçado, né? Olha só como o reino dos céus é completamente diferente daquilo que a nossa compreensão humana, limitada, tacanha, entende. Quando você está numa reunião solene e uma criança começa a chorar, todos os adultos, inclusive o próprio pregador, e todos os adultos que estão ao redor, ficam meio olhando de canto de olho assim para a mãe ou para aquela responsável que está cuidando daquele bebê, não é? E chora, e chora, e chora, e a pessoa balança, e chacoalha, e fica de pé, depois senta, e chora, e aí o pregador fica nervoso, todo mundo ao redor fica nervoso, mas está completamente contrário, pelo menos aquilo que a Bíblia diz, que se da boca desses pequeninos sai o verdadeiro louvor, e são como arma de guerra. E a Bíblia diz aqui, para fazer emudecer os adversários, o inimigo e o vingador. Então, faz emudecer todo mundo espiritual. Quem? O choro da criança, não é a pregação do pregador, não é a liturgia daquele lugar, mas é o choro da criança. É totalmente. A Bíblia é. Eu falo para você que o nosso Deus, ele é maravilhoso, porque ele tem um senso de humor. Ele é um ser alegre, feliz. Alguém já falou, a teologia de antigamente, grandes teólogos falavam que a Trindade, ela dança, né? E a Trindade nos convida a dançar com ela. Os ritmos e as melodias e os cânticos e as músicas celestiais. É maravilhoso. Por que dança? Porque é uma questão de alegria, de disposição, de felicidade extrema, contagiante. E você percebe isso nas letras, na palavra de Deus. Olha como Davi, um homem de louvor, um homem de adoração, que conhecia a presença e o poder de Deus, diz sobre a criança que, na verdade, se numa reunião solene, agora eu que estou interpretando, se numa reunião solene, tá o pregador, tá todo mundo querendo ouvir, uma música tocando, e tem uma criança chorando, desesperadamente, o louvor, o verdadeiro louvor, que faz com que o mundo espiritual arrefeça e o mundo espiritual retroceda, é o choro de uma criança. É simples assim. É completamente o contrário. Então é por isso que quando eu vejo, por exemplo, você está andando no shopping, né? E o pai, a mãe, o responsável, faz aquela cara feia para aquela criança, né? E fala assim, você não está vendo onde você está? E não sei o que lá, e dá uma bronca naquela criança, porque aquela criança tem que andar como um adulto. É o contrário. É aquele ambiente que não serve para aquela criança. Não é a criança que não serve para o ambiente. O reino dos céus, ele enxerga completamente contrário.
É por isso que nós temos que aprender e desenvolver o aprendizado em relação às coisas de Deus. Porque se eu ouvir, ou se eu ler com o meu entendimento, com a minha cosmovisão, eu não vou entender a Bíblia. Mas não porque me falta uma revelação, alguém que não me revelou e tal, isso também é real. Mas mais do que isso, é entender a letra pela própria letra, sem limitadores, sem censura humana. Então, quando você como pai ou como mãe, ou você como responsável educador, né, for repreender uma criança por ser criança, cuidado, hein? Cuidado. Também não estou aqui liberando ou falando que a criança pode fazer tudo o que quiser. Não, não é isso. Quando as minhas meninas eram pequenas, eu falava assim para elas quando entrava no mercado, não vá dar uma de Carrefour aqui não, ou seja, não é dar de Carrefour porque estava no Carrefour. Não dar uma de Carrefour elas entendiam, que era não ficar esperneando, falar eu quero isso, eu quero aquilo. Eu não gostava disso não. Aliás, elas nunca fizeram isso. Mas, do outro lado, a criança, ela expressa o verdadeiro louvor e a verdadeira adoração porque é sem limite. É sem a censura humana, tacanha, né? Caduca, humana. Então é exatamente isso que o Senhor Jesus está falando novamente a respeito de reino em Mateus capítulo 21. Veja só, voltando a Mateus 21, diz assim: vieram a ele no templo cegos e coxos, e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, na minha tradução está meninos, tá? Em algumas traduções está escrito crianças. Hosana ao filho de Davi, indignaram-se e perguntaram-lhe: ouves o que esses estão dizendo? Respondeu-lhe Jesus: sim, nunca lestes? Da boca dos pequeninos e crianças de peito tiraste perfeito louvor? E deixando-os, saiu da cidade para Betânia, onde pernoitou. Bom, agora vamos voltar ao tema de fato, né? Jesus entra em Jerusalém, tem toda uma festa, uma celebração maravilhosa, um culto solene, com a presença, imagina só, né? Com a presença física daquele que estava se preparando, né? Daí o Cordeiro da Páscoa. Quando você vai lá em lá em Êxodo, capítulo 12, 13, 14, que fala sobre a identidade do povo de Deus, que é a identidade sobre a Páscoa, né? A Páscoa manifesta a identidade do povo de Deus, é a certidão de nascimento. Eu sempre falo que a certidão de nascimento do povo de Deus, né? Do Antigo Testamento é a Páscoa. Então, lá o cordeiro era separado, não era? Quantos dias antes? Exatamente o mesmo tempo que Jesus está se preparando em Jerusalém. É a mesma coisa. A palavra de Deus, o nosso Deus é matemático. É completamente perfeito. É permanentemente perfeito. É totalmente perfeito. É eternamente perfeito. Então Jesus adentrando em Jerusalém tem esse aspecto espiritual, porque ele é a nossa Páscoa. Ele agora, né, a partir dele, por causa dele, através dele, nós estamos o quê? Nós estamos ratificando, confirmando a nossa identidade espiritual. A partir daqui, ele é a Páscoa. Então ele está entrando. E como que era a ordem para Moisés e o povo, deveria ser um cordeiro sem defeito, imaculado, né? Deveria ser o quê? O quê? Eu já expliquei para você. O que um cordeiro? Cordeiro significa, aos olhos de quem cria ovelhas, o cordeiro é a ovelha ainda muito jovem. Então, a sua carne é macia. O seu organismo está perfeito.
Agora presta atenção, mas mais do que isso, o cordeiro não carrega as machucaduras e as feridas emocionais de uma ovelha ou de um carneiro mais velho. Por quê? Porque a ovelha é um animal muito sensível emocionalmente falando. Eu já falei isso para você, né? Que uma ovelha, por exemplo, o pastor está levando uma ovelha. Eles andavam, às vezes, grandes percursos, né, de um terreno acidentado, que é aquela geografia, até chegar no oásis, quando a ovelha ia tomar água, água fresca. A água fresca, à luz poética da Bíblia, se chama água viva. Por que água fresca é água viva? É água em movimento, ou seja, ela não está apodrecida, e ao mesmo tempo é uma água que tem organismos, que tem peixe, que tem vida. Então, uma água, né, é uma água viva. Então aí o pastor leva, às vezes, e precisava ser uma água em movimento, porque às vezes, só da ovelha olhar a água, e se a água não estivesse em movimento, né? Claro. Então a água parada, ela reflete a imagem da parte de cima da margem. Então, só da ovelha ver a sua imagem refletida na água, ela se assustava e não tomava água. Para você ter uma ideia, naquela época tinha ovelha que morria de sede do lado da água, porque o pastor não havia prestado atenção. Olha como a ovelha é sensível, é um bicho sensível. Não tem garras. Então Jesus, então esse cordeiro pequenininho não carregava essas eu chamo de enfermidade emocional, né? Mas essas enfermidades emocionais. Então é por isso que Jesus, eu sempre falo para você que ele conserva o espírito de um menino. Um menino nos nasceu. E por que Isaías pontua? Porque ele carrega o espírito de um menino. Ele carrega a consistência de um menino que sonha, que deseja, que está disposto, que se propõe a fazer, a despeito de tudo e de todos, tem aquele objetivo. E busca aquele objetivo com toda a força, com todo o vigor, com toda a vitalidade. Mas é maduro, né, como um homem crescido, como um homem que não se deixa levar pela malícia, pela tentação, tanto humana como do diabo. Então Jesus está se preparando. E agora, vieram a ele no templo cegos e coxos e ele os curou. Mas vendo os principais sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Ora, Jesus está, eu escrevi isso ontem, né? Jesus está trazendo equilíbrio. Se você entrar lá no YouTube, eu coloquei, em uma das ministrações de ontem, eu coloquei a frase, Jesus é o equilíbrio, né? Entre o templo, né? E o povo. Por que Jesus é o equilíbrio entre o mundo humano e o mundo espiritual? Porque Jesus é o equilíbrio. Porque ele dá significado ao templo. Porque isso que nós temos como igreja hoje, talvez, é para você pensar junto comigo, talvez não seja o propósito. Por que não seja o propósito? Porque para estudar a palavra, para orar, para pensar a respeito, não precisa estar no templo, você não precisa sair de casa. Aí você vai falar, mas é por causa da pandemia. Tá bom, eu estou me utilizando desse momento para realmente fazer isso, fortalecer isso. Não que eu não fizesse antes. Mas nós não precisamos, você não precisa sair de casa para fazer isso. Então, qual é a configuração, qual é o significado do templo? Bom, quando Jesus entra, e a gente já passou, não precisa ler, quando Jesus entra no templo, ele entra em Jerusalém, depois ele caminha até o templo, e no templo
ele toma aquela atitude incisiva. Eu não vou falar violenta, porque Jesus não bate ninguém, mas Jesus bate nas coisas. Né? Jesus não fica chicoteando ninguém, ele não violenta as pessoas. Ele bate nas coisas. Ele vira a mesa, ele joga o dinheiro no chão, né? As moedas, as cadeiras dos cambistas e solta os animais. Claro que ele vai de maneira vigorosa, mas ele não comete qualquer crime em relação a isso. Estava acontecendo sim um crime. O templo estava sendo usado para os interesses humanos, para os interesses dos sacerdotes, dos chefes dos sacerdotes, do chefe dos escribas, dos fariseus, dos saduceus. Estava assim acontecendo uma violência, mas não da parte de Jesus, da parte daqueles homens que conheciam a Deus, que conheciam a palavra de Deus, e aquilo que eles estavam fazendo era completamente errado. Então, qual é o significado do templo? Ora, se eu e você hoje somos o templo do Deus vivo, que morremos com ele na cruz, mas ressuscitamos ao terceiro dia com ele para a vida eterna, tanto é que eu falo que para nós que somos de dentro, Jesus já voltou. Para nós que somos de dentro, aquela palavra no livro de João tem um outro significado. Quando diz, eu ficarei por um tempo afastado, mas voltarei. Esse voltar espiritualmente na eternidade do Senhor, sobre os fundamentos que eu vivo e você vive na eternidade do Senhor, ele já voltou. É claro que a gente estuda escatologia e conversa a respeito, mas não existe uma preocupação, escatologicamente falando. Por quê? Porque ele já voltou. Aí você vai falar, não, estou falando uma doutrina errada. Jesus ainda vai voltar, claro. Cronologicamente, vai chegar um dia que Jesus virá sobre as nuvens com poder e glória. E como um relâmpago ele se mostrará no céu, do Oriente ao Ocidente, claro. Mas espiritualmente falando, Jesus já voltou. Eu já estou com ele na eternidade. Eu já estou na morada eterna com ele. É assim que eu preciso enxergar, né? Então, quando Jesus entra no templo, ele ressignifica aquele lugar. Imediatamente depois, a Bíblia fala, e Mateus pontua, Mateus é o único evangelho que pontua isso, que no templo ele pratica o quê? Aquilo para o qual ele propõe que o templo seja. Vieram a ele no templo, cegos e coxos, e ele os curou. Agora, olha só os religiosos. Mas vendo os principais sacerdotes, os escribas, as maravilhas... Engraçado que Mateus não esconde. E ele não muda a palavra. Vendo as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana ao filho de Davi, indignaram-se. Porque é exatamente o que a religião faz. A religião quer colocar Deus dentro de uma caixinha e quer se utilizar de um ambiente, entre aspas, chamado templo, mas na verdade é para alimentar o seu ego, não Deus, mas o seu próprio ego, o ego dos religiosos. E aí, o templo, aquela estrutura toda, que é bonita, que é especial. Imagina aquele templo de Herodes. Se você for na história, há 47 anos, né? Durante 47 anos durou toda a reconstrução, a reforma do templo, que já no tempo de Neemias e no tempo de Esdras já havia passado por uma reforma. Mas Herodes fez a grande construção da época e da região. Era um templo suntuoso, maravilhoso, adornado de ouro, de especiarias, de
árvores, né, de madeira de árvores, chamada árvores de lei ou madeira de lei. Era uma coisa maravilhosa, impressionante. Mas era só uma estrutura. E aquele templo não estava se manifestando em sentido divino, ou seja, com propósito divino. Aquele templo só estava ali para preencher o ego daqueles religiosos. E na hora que Jesus vem para realmente trazer, né? Sempre eu estou falando da origem, trazer a origem do templo novamente, ressignificando aquele lugar, revisitando a lei, o propósito e o sentimento do Deus vivo e fazendo maravilhas. Os religiosos se indignam, porque o verdadeiro louvor vinha da criança. Em segundo lugar, porque o Senhor está fazendo cura. Ora, mas qual a razão do templo? Por que existir o templo se não era para isso? Porque isso que se pensa que se faz um templo, né? Na origem não. Quem faz isso que nós estamos fazendo aqui é a sinagoga, que a partir do cativeiro, a gente já pensou a respeito do cativeiro da Babilônia, aconteceram as sinagogas. A sinagoga fazia exatamente o que nós estamos fazendo aqui. É leitura, é pensar, é orar. Até porque quando você vai para, por exemplo, para o conceito, para o tema oração, o Senhor Jesus fala assim, ó, tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto. E teu pai que vem em secreto te recompensará. Então, a própria ação, aí você vai falar, mas a pessoa tem que aprender a orar. E exatamente, então o templo pode ser até um modelo. Mas em si mesmo, a razão do templo é tão somente para que a manifestação de Deus se estabeleça. Só. Por quê? Porque a figura da sinagoga fazia exatamente isso que as pessoas transportaram tudo para as igrejas, a intenção foi muito boa, mas que hoje em dia não tem razão de ser. É uma estrutura cara, há uma dificuldade muito grande. Para você ter uma ideia, na Europa, a maioria dos templos e das igrejas se transformaram em cafés, em boates, em casas de show, casas de espetáculo. Por quê? Porque esse modelo está completamente, desgastado, lento e perdeu a razão. Era exatamente o que estava acontecendo naquele tempo com Jesus. É exatamente isso. Então fica uma estrutura grande, aí você tem que ter chefia, tem que ter, né, aquilo tudo que a gente sabe que tem. Tem que ter chefe, tem que ter subalterno, é um que manda no outro, é o outro que discute, é o outro que é a família do outro, aí alguém mexeu na prataria, alguém mexeu na panela, alguém fez um prato não sei o que lá, um foi cantar, esqueceu da mãe do outro, e aquela confusão toda, e aí tem que ter gente administrando somente isso. Claro, a igreja ela tem esse aspecto, né, de nós expormos os nossos sentimentos, porque a igreja é o lugar que mais se expõe o gênero humano, é a igreja, né? Então é claro que as pessoas precisam ser ensinadas, mas as pessoas veem naquele lugar, na maioria das vezes, a razão da vida. E a razão da vida não é aquele lugar. A razão da vida é viver. O templo do Senhor é a natureza, é a criação, é o planeta Terra. Esse é o maior templo. Templo esse que o Senhor lá na origem falou que nós deveríamos controlar, administrar, né? Que isso a Bíblia, né? E os teólogos chamam de mordomia, que nós deveríamos agir, né? E para nós assim mais da linha histórica chama diaconia, que é servir a criação, é servir o outro. Então, muitas vezes, as pessoas colocam todas as suas forças, toda a sua energia nesse ambiente, nessa estrutura,
que passa a ser infrutífera muitas vezes.